começar a conversar. Faço então a leitura. Cito: existem momentos onde a questão de saber se se pode pensar diferentemente do que se pensa e perceber diferentemente do que se vê é indispensável para continuar a olhar ou refletir. Michel Foucault. Que relação pode existir entre a arte de escrever e a prática de pesquisar? Em companhia de autores como Foucault, Benjamin, Barthes, Nietzsche, sustento que a escrita não é apenas mero instrumento utilizado pelo pesquisador. Trata-se, sim, de um método de trabalho que tem íntima relação com a atividade filosófica por excelência. Se entendermos esta última como trabalho crítico do pensamento sobre o próprio pensamento. Michel Foucault. Para Foucault, a atividade de pesquisa incide em movimento de curiosidade e inquietação, traduzido no permanente esforço de começar e recomeçar, experimentar, enganar-se, retomar tudo de cima a baixo e, ainda assim, encontrar meios de hesitar a cada passo. Não pesquisamos para afirmar ou transmitir o já sabido, mas sim para interrogar e transformar o que sabemos, verdades que nos constituem, ideias, modos de ser e estar no mundo. Pesquisar é pôr palavras em movimento, deslocá-las de sua posição fixa, estável, duvidar de fórmulas prontas e conteúdos acabados. O pesquisador enuncia acontecimentos, afirma e interroga práticas e discursos, suspende representações instituídas. Na pesquisa, a atividade de escritura constitui-se como um método que expõe o percurso do pesquisador. Diz do modo como este elege um tema, recorta um campo empírico, investe na construção de um objeto, formula as primeiras perguntas, coleta dados, entrecruza análises, apropria-se de autores, um movimento jamais feito de forma neutra, tampouco desinvestido de intencionalidade. A escritura, esta experiência em palavras, que traduz a atividade de pesquisa, exige sensibilidade, condição de entrega e abertura. Faz recurvar o acento crítico colocado sobre o objeto investigado para aquele que enuncia e produz pesquisa. O pesquisador é posto assim à prova. Não há como iniciarmos uma investigação sem que esta implique também uma relação particular de si para consigo, que modifica formas básicas do nosso próprio pensamento, convocando-nos a pensar, cito Foucault, diferentemente do que se pensa e perceber diferentemente do que se vê. Neste texto, busco exercitar o método de trabalho que eu chamei, junto com um grupo de pesquisa do qual participo, de Foucault-Benjamin, expondo confluências entre a arte de escrever e a prática de pesquisar, tomando-as como trabalho filosófico modificador da relação de si para consigo por excelência. Parto de um olhar dirigido para o fragmentário e para o ínfimo da vida, tomando três imagens recolhidas do filme Os Catadores e Eu, de Agnès Varda, as quais nos ajudam a problematizar o gesto ínfimo e milenar de recolher do chão objetos aparentemente desprezíveis, dobrar-se sobre si mesmo e recompor esses mesmos objetos no curso de um novo destino. O gesto de catar, coletar, reunir em conjunto, arquivar, pôr em série, assume a forma de um modo de existência, uma estratégia de pensamento, uma prática de pesquisa. Então, vou fazer um parêntese aqui, porque dentro dessas implicações no campo da educação, um dos movimentos que eu me desloquei nos últimos tempos em relação à pesquisa foi de me colocar de que modo diferentes vozes aparecem no texto acadêmico, quando nós trabalhamos com fontes narrativas distintas. Como nós operamos com essas vozes, não é?
quando a gente trabalha com o campo empírico, de que modo trazemos nossos sujeitos de pesquisa. Tento trabalhar também bastante com a literatura, com a voz da literatura, com obras filosóficas, com a experiência pessoal, de que modo isso vai se tramando como método, né? E a escrita é método neste caso aqui, não é? Então eu sigo o texto. O gesto de catar, coletar, reunir em conjunto, arquivar, pôr em série, assume a forma de um modo de existência, uma estratégia de pensamento, uma prática de pesquisa. Foi através de um exercício, então, assíduo e contínuo, de organizar coleções emergentes do contexto de escolas públicas situadas na periferia de Porto Alegre, que o tema da literatura como experiência de formação assumiu pertinência em meus estudos, ocupando-me no decurso de 4 anos consecutivos. Que tipo... Pergunta. Pode passar, por favor. Acho que a gente chega lá já. Não, ainda não. Que tipo de episteme, que conjunto de saberes e práticas pode nascer do trabalho em torno de coleções e narrativas? Passávamos, então, a recolher os efeitos produzidos do encontro entre questão de investigação e uma série de materiais distintos. O conjunto de camadas e arranjos reunido jamais assumiu a pretensão de apresentar o acúmulo ou o volume de dados recolhidos com fins de comprovar ou refutar hipóteses de uma pesquisa realizada. Tratamos, sim, de expor, como quem organiza uma galeria, pequenas coleções em torno do tema da literatura como experiência de formação. Todo o trabalho organizado em torno de camadas, arranjos e coleções propõe uma prática de pesquisa que se desdobra como mer gigon, em muitas. Do trabalho filosófico de reunir, coletar, pôr ordem, compor arranjos, arquivos, séries e formas variadas, situamos ensinamentos que nos ajudaram a transformar o pensamento instituído a partir da evidência de um traço diferencial, que emerge por uma espécie de contraste iluminador no contexto analisado. Os resultados alcançados são pertinentes ao campo da educação, com a força da provisoriedade e do inacabamento, mas relançam e comprometem metodologicamente nossos estudos com outras pesquisas. Pode voltar nas 2 imagens anteriores. Obrigada. Então, coletar, colecionar um modo de existência. Como lidar com os restos, com as sobras, com o que transborda em excessos, assumindo a forma de vestígios, escombros e ruínas de uma antiga construção inacabada? O documentário de Agnès Varda, ainda não, Os Catadores e Eu, percorre 3 pinturas em sequência. A primeira, As Respingadoras, de Jean-François Millet, registra 3 mulheres curvadas, dobradas sobre si mesmas, em gesto simples, humilde e ancestral, a recolher dos campos as sobras da plantação. A segunda cena, de Jules Breton, exibe um bando de trabalhadores rurais, embaralhados entre crianças, homens e mulheres, realizando a colheita. Em A Respingadora, também de Jules Breton, uma mulher em atitude altiva empunha sobre seus ombros o fecho de trigo recém-colhido. Nessa terceira imagem, a personagem de Breton está só, e este será um dos poucos registros dessa época em que os coletores não são representados em bando. Cabe perguntar, o que uma prática tão simples quanto milenar pode nos ensinar? Coletar o que ficou para trás, reunir restos, como que em obediência a um imperativo existencial, fazer algo, dar um contorno, uma forma, mesmo que provisória e inacabada, ao que sobrou, em que medida isso tem a ver com a pesquisa acadêmica. O gesto de catar, coletar, parece estar gravado na epiderme de nossa civilização. Tornamo-nos humanos também porque nos fizemos coletores. Tanto a colheita quanto a partilha do alimento vem editar uma prática feita em comunhão. Curvar-se e recolher alimentos, objetos, restos deixados nos torna cúmplices de um passado e nos compromete com o futuro. O catador
é aquele que chega no tempo de um depois, do plantio, do arado, dos estragos, da tempestade, da demolição. Chega para recuperar desperdícios, para dar nova forma às coisas perdidas, para reaproveitá-las. Possui o dom de reintegrar à ciranda da vida artefatos humanos esquecidos, recompondo a história de alimentos, objetos, coisas, no curso de um novo destino. Em um só gesto, entre humilde e altivo, o coletor-catador reabre o caudal do tempo para inaugurar recomeços. Coletar significa reunir o disperso. O gesto de coletar, tão próximo ao de colecionar, não nos diz apenas da ação de recuperar, de reaproveitar a matéria-forma deixada, esquecida pelo tempo. Não coletamos somente alimentos e artefatos do mundo. Também reunimos em conjunto imagens, impressões, lembranças, afetos. O gesto milenar de um catador-coletor que se dobra sobre si mesmo para recolher do chão algo que cai, um objeto perdido encontrado, deixado por outrem, meio que de forma negligente, esquecida, involuntária até, condensa uma história tecida em arranjo plural. Reitero a indagação. O que esse gesto, simples e ordinário, pode ensinar ao nosso tempo? E se coletar, colecionar coisas, for também um modo de existência? Ou, quem sabe ainda, uma estratégia de pensamento, um método de trabalho, uma prática de pesquisa? Numa tentativa de resposta, imaginamos que o objeto coletado opera como instrumento, como percurso ou via de acesso a si mesmo. Realiza um convite a formar uma tessitura disforme, parte compositiva de uma história que resulta desde sempre incompleta. Mais do que matéria-forma reciclável ou não, objetos são feitos de histórias. Cito: para mim, que tenho a memória fraca, são as coisas que recolho que resumem as viagens que faço, diz-nos Vardá. A gente vai assistir 3 minutos do filme. Je rentre à la maison. Les chats sont là. Il y a du courrier, une plante à sécher, les autres pas. Et puis je regarde les fuites du plafond, les infiltrations, les moisissures. Je m'y suis habituée. Finalement, j'aime bien ça. On dirait un paysage ou une toile de peintre abstrait. Un tapiès, un bloc-viande, un borderie. Il y a des boutons. J'ouvre ma belle. Alors c'est ça qui est formidable. Dans un grand magasin de Tokyo, au dernier étage, voilà, il y avait des rangements. Des vrais rangements. Ça se cache, en détail. A imagem de um catador-coletor que percorre viadutos e avenidas de um grande centro urbano
encenando um andarilhar solitário, tornou-se ordinária em nossos tempos. Essa imagem não só é sintoma do acúmulo e da rapidez com que consumimos, desperdiçamos, substituímos objetos, alimentos, coisas, como também expõe a perda gradativa de nossa capacidade de trabalhar em grupo, de incluir o outro no arranjo de nossas práticas cotidianas, de compor a vida em comunhão. Habitamos uma época em que a arte de narrar histórias se tornou escassa, precária, como tão bem observou Walter Benjamin. A técnica e a ciência dominam saberes e fazeres cotidianos, prescrevendo a vida em detalhes. Tornamo-nos mais do que presos ou fixados no tempo, alheios ao presente, porque indiferentes ao passado e, portanto, sem as chaves de acesso ao futuro. Curvados pelo peso do automatismo, reificamos o mundo preenchendo todos os espaços, sem deixar brechas para inaugurar um comum partilhado. A razão técnico-científica parece ter reduzido nossa existência ao valor dos utensílios consumidos em excesso. Vivemos a fórmula reificada da vida em sua expansão e, como efeito gradativo, perdemos a capacidade de lidar com as sobras, de fazer algo, dar um destino ao que resta ao nosso redor. O catador, coletor, colecionador é alguém que, de algum modo, tem algo a nos ensinar sobre as perdas, os excessos, os transbordamentos do cotidiano. Seu gesto ancestral mimetiza um fazer cúmplice do passado e do futuro. Habitante de tempos inconciliáveis, o catador recolhe achados que se perderam, formas básicas muito simples com as quais reinventa, recupera, reaproveita, retira a matéria de sua criação, dando a elas um outro endereço no curso do tempo. De pequenas paisagens feitas, com retalhos da história, compõem em variações infinitas arranjos incompletos, obras inacabadas. Seu olhar está voltado para o miúdo, para o fragmentário da vida. Em uma espécie de arqueologia inversa, o catador, colecionador, trabalha sobre os resquícios sem a pretensão de recompor a totalidade perdida. Escrever, pesquisar, reunir o disperso, dar forma à matéria informe da existência. Cito Clarice Lispector. Sempre gostei de arrumar. Suponho que essa seja a minha vocação verdadeira. Ordenando as coisas, eu crio e entendo ao mesmo tempo. Arrumar é achar a melhor forma. Colecionar, ordenar, combinar arranjos distintos, pôr em série, elaborar arquivos. Ordenando as coisas, eu crio e entendo ao mesmo tempo, diz-nos Clarice. Foi do gesto minucioso, de coletar restos, sobras, fragmentos do cotidiano feitos de pura vida, reunindo o disperso em um conjunto inacabado, em busca de achar a melhor forma, que emergiu o tema da literatura como experiência de formação, resultante da pesquisa que me mobilizou durante o período de 2011 a 2015. Partimos do diagnóstico de contextos de escolas públicas situadas na periferia de Porto Alegre, onde a aprendizagem da leitura e da escrita costumava ser realizada de forma reificada, como produto acabado, reduzida a um saber prescritivo, didático e instrumental. Ler e escrever consistia, prioritariamente, na aquisição e no domínio de uma técnica, componente de um currículo formal instituído, onde o vazio de lacunas e entrelinhas tinha de ser preenchido como quem segue o roteiro de uma vida programada, obedecendo a regras de um sistema funcional. Em meio a esse cenário, interessei-me por investigar a recorrência de um traço diferencial que atravessava o que acabamos por chamar de encontros mínimos produzidos dentro e fora da escola. Por meio de pequenos acontecimentos, fragmentos do cotidiano, pude atestar a presença de uma linguagem, cito, que cava, bate, explode e detona, Roland Barthes, as redes de poder instituídas, inaugurando outras formas de transmissão e produção de saber. Estaria sendo escavado ali, em meio às rodas e cordas da maquinaria escolar,
um lugar para que o leitor-escritor pudesse inserir sua marca na composição do roteiro-aula, introduzir sua voz na narrativa, interromper o texto para habitar o branco das margens, acompanhar o gesto de escritura. A experiência com a linguagem literária nascia, assim, da subversão com a ordem do instituído, rompendo pressuposições normativas produzidas desde o interior da lógica convencional do currículo. Ao eleger como objeto de estudo e investigação encontros mínimos, onde a poiesis opera como trabalho primitivo de uma linguagem capaz de dar forma à matéria informe do vivido, acabamos por deslocar o assento de uma semântica instrumental produzida no sistema escolar. Colecionamos resíduos, sobras, restos e transbordamentos do cotidiano e nos dedicamos ao minucioso trabalho de traduzir a vida em palavras, atentos aos efeitos de saber provocados pela experiência com a linguagem literária. Nosso olhar voltava-se para a hora frágil e efêmera em que, no encontro com fragmentos dispersos do mundo, a existência se desprende da matéria-corpo e é convocada a se entregar a uma relação particular, filosófica, de si para consigo. Nossa pergunta de pesquisa iniciava sob a forma de uma suspeita. Haveria então espaço para resistir à objetificação técnico-científica dominante no currículo escolar e reinventar a si mesmo, para além da semântica instrumental veiculada em um roteiro vida programada? Através da elaboração de fichas, notas, planos de trabalho, amadurecemos nossa questão de investigação, que passava agora a se tornar uma flecha cintilante, atravessando todas as camadas e composições de materiais reunidos. Que tipo de episteme, conjunto de saberes e práticas, pode então nascer do gesto de coletar, recolher os restos, as sobras do vivido e registrá-los sob a forma de poieses, abrindo espaço para traduzir em palavras, transformar em texto, enredo, narrativa, a sensação experimentada na brevidade de um instante? Duas hipóteses preliminares foram depreendidas do centro destas indagações. A primeira é a de que, ao entrecruzar vida, pensamento e linguagem, tal proposta de pesquisa tomou a paradoxal experiência de si no mundo, elevando-a à matéria de uma arte. Oportunizamos, sem dúvida, um espaço para que o eu pudesse reencontrar seu lugar no texto, habitar os silêncios enunciados na narrativa, instaurar-se em meio às entrelinhas da página escrita. A segunda hipótese é a de que, ao subverter as noções formais de tempo e espaço, por meio de práticas que privilegiavam capturar não uma concepção, mas uma sensação do mundo, não estávamos mais diante de uma linha de produção, mas diante de uma linha que interrogava e fazia desmoronar todo um processo de produção vigente, todo um sistema de pensamento pedagógico instituído. Operamos com um método de trabalho que buscava não dissociar forma e conteúdo, objeto de estudo e questões de pesquisa. Assim, o pensamento passava a ganhar corpo na articulação entre conjuntos, arquivos, séries variadas, de tal forma que nossa composição final resultou de uma tessitura capaz de operar sobre 3 camadas de materiais distintos. A proposta era a de que, no interior destas camadas, o leitor também pudesse escavar o seu lugar, compondo outros tantos arranjos variáveis para além do conjunto apresentado. Na primeira camada, tratamos de compor quadros da memória, buscando localizar o instante onde passado e presente eram condensados em imagem arqueológica. Desta primeira composição, justificamos a escolha de nosso tema de pesquisa e objeto de estudo, a saber, o modo como um segundo tempo da existência tem o dom de editar e atualizar um primeiro tempo, fazendo coincidir e sobrepor 2 presenças na trama narrativa, a saber, a experiência de atuação docente em escolas da rede pública municipal e um aprendizado recebido durante os primeiros anos de vida. Entre estes 2 acontecimentos distintos e afastados no curso do tempo, identificamos a semelhança do amor à narrativa como gestualidade passível de transmissão.
Nesta primeira camada, registrar a intensidade de uma hora efêmera e frágil tornou-se tão relevante quanto acompanhar sua duração, em devaneio poético, de tal forma que observamos uma técnica compositiva se instaurar. Inscrevia-se ali uma arte feita de momentos breves, com o dom de rasgar o fio do tempo e capturar a história em flashes de cristalizações mais evidentes, em companhia de Benjamin e Blanchot. Capturar, coletar, reunir, ordenar séries de acontecimentos semelhantes, separados no curso do tempo, permitiram criar, abrir espaço, de tal modo que outro sentido pudesse ganhar forma e relevo no exercício de aproximação de arranjos variados, fazer cintilar o sentido ali onde até então restos dispersos de materiais desprezíveis eram acumulados. Na segunda camada, adentramos espaços cotidianos. Pode passar, por favor. 3 camadas. A primeira, abrir o tempo, transmitir um gesto. A segunda, escrever espaços, habitando-os. Na segunda camada, adentramos espaços cotidianos. A casa natal, o pátio, as estações de trabalho, a escola, a biblioteca, os corredores, portas e janelas, a rua, objetos pessoais perdidos ou encontrados. Tratamos de investigar o que está na borda, os limites que separam, interditam, conectam espaços de dentro e espaços de fora. Michel Foucault, em sintonia com Gaston Bachelard, no texto de Espaços Outros, aponta-nos que não vivemos em um espaço homogêneo e vazio, mas, ao contrário, em um espaço que é todo carregado de qualidades, um espaço que é também assombrado por fantasmas. Assim, ocupamos-nos de escrever espaços habitando-os, perscrutar espaços que frequentamos e espaços que nos frequentam, construindo um pequeno inventário de experiências. A página em branco deixa de ser mero suporte de escrita para assumir a forma de um espaço instaurado, onde se desenha o percurso do pesquisador. Por fim, na terceira camada, embaralhar arte e vida, a interface entre vida e arte se tornou matéria de investigação em nossa pesquisa. Operamos na emergência entre os limites do factual e do ficcional, recolhendo efeitos de uma prática que toma o amor à narrativa e o trabalho sobre si mesmo como fim e objeto de investigação. Para tanto, garimpamos uma coleção de cenas escolares e literárias, buscando decifrar enigmas em torno do texto e da narrativa, tratando de dissipar representações de formas prontas, misturando os códigos, descartando intenções originais. Que efeitos formativos são produzidos a partir de uma leitura-experiência? A questão de pesquisa era revisitada e reformulada em face a materiais de análise distintos. Nas cenas escolares e literárias percorridas, interessamos-nos por pensar a potência de desalojamento, de interrupção, de clivagem produzidos desde o interior de uma ordem escolar assentada e instituída. Tratamos de dispor materiais distintos lado a lado, permitindo que um cenário toque, esbarre, converta-se em outro e, com isso, seja capaz de operar modificações nas formas de ensinar e aprender. Emergências metodológicas, recolher ensinamentos, relançar perguntas. Cito Nietzsche. É nosso hábito pensar ao ar livre, andando, saltando, subindo, dançando, preferivelmente em montes solitários ou próximos ao mar, onde mesmo as trilhas se tornam pensativas. Em H. Ciência, Nietzsche nos fala de um pensamento que nasce da experiência, manifesto como saber resistente ao apelo feito pela racionalidade técnico-científica. H. Ciência é sabedoria que nasce da potência e do movimento da vida, efeito de deslocamentos, pausas, silêncios, saltos, recuos. Seus lugares prediletos são atalhos, esconderijos, pontos de passagem, bifurcações, ilhas e arquipélagos. Trata-se de um saber que se inscreve contra as fórmulas prontas e acabadas, manifestas em um pretenso projeto moderno de homem e de sociedade. Nietzsche diz-nos que, para avaliar o valor das coisas,
Sejam elas um livro, uma pessoa, uma música, um poema, um acontecimento, uma ideia, devemos primeiro investigar sua potência de movimento, de criação, os saltos e piruetas empreendidos diante dos obstáculos da vida. É capaz de andar? Mais ainda, é capaz de dançar? Interroga ele. Em nossas pesquisas, percorremos 3 camadas de materiais distintos, como já foi dito aqui, operando na interface entre literatura e formação, a partir de encontros mínimos protagonizados dentro e fora do espaço escolar. Buscamos investigar que tipo de episteme, conjunto de saberes e práticas poderia então nascer do gesto de coletar, recolher os restos, as sobras do vivido e registrá-las sob a forma de poieses, abrindo espaço para traduzir em palavras, transformar em texto, enredo, narrativa, a sensação experimentada na brevidade de um instante. Os materiais aqui reunidos não têm a pretensão de apresentar o acúmulo ou o volume de dados recolhidos, com fins de comprovar ou refutar hipóteses de uma pesquisa realizada. Tratamos, sim, de expor, como quem organiza uma galeria, pequenas coleções em torno do tema da literatura como potência de formação. Do percurso metodológico trilhado entre arranjos, conjuntos, arquivos, séries e combinações, emergiram alguns ensinamentos. Contudo, sua potência não está em fechar a pesquisa, como quem obtura e encerra perguntas. A potência dessa construção reside justamente em seu caráter de abertura e inacabamento, na força produzida diante do leitor ou do espectador, que penetra com curiosidade os materiais dispostos, sendo convidado a expandir contornos formativos e a relançar novas perguntas. Do trabalho de reunir, coletar, pôr ordem, compor arranjos e formas variadas entre materiais distintos, situo provisoriamente 6 ensinamentos que decantam da experiência de pesquisa em face ao tema analisado. 1. Habitar o tempo e o espaço literário. A arte de ler e escrever, contar e ouvir histórias, promove o encontro entre leitores, escritores, narradores, tomando como objeto privilegiado o texto e a narrativa. Tal experiência não só edita uma prática milenar, onde presenciamos a partilha da palavra ser realizada em comunhão, como também nos permite construir e habitar outras noções de espacialidade e temporalidade, que passam a ser povoadas pela dimensão imaginária, ficcional da literatura. 2. Remanejar lugares de saber e não saber, propor o literário como gestualidade passível de transmissão, subverte as relações fixas de saber e não saber instituídas no cenário pedagógico. A experiência com a linguagem literária não se trata de conteúdo neutro, objeto de ensino a ser transmitido segundo regras gerais ou leis universais. A relação entre leitor e texto, ouvinte e narrador, escava na relação de saber uma distância poética, que supõe uma zona intermediária de contato, onde para pôr em movimento algo da ordem do saber, é preciso também reconhecer onde atua o nosso não saber. Em torno do texto e da narrativa, o professor deixa de ser alguém que conduz um ensino para tornar-se alguém que acompanha, a voz que conta histórias, a mão que escreve o texto. Estou acompanhado do Roland Barthes aqui. Transmitir um gesto, formar. A prática da literatura toma o ensino como veículo de transmissão de um gosto. Mais do que comunicar um conteúdo ou uma informação, a arte narrativa e a atividade de escritura propõem que as palavras mergulhem na experiência, tomem os pés na vida, como diz Walter Benjamin, restituindo dessa forma o liame etimológico entre saber, sabedoria e sabor, quase sempre perdido nos processos de escolarização. Trata-se de uma aposta formativa muito diferente do acúmulo de conhecimentos que visa alcançar resultados avaliativos. Transmitir um gosto, transmitir o sal das palavras, inscreve o corpo nas relações de ensino e aprendizagem, tornando o saber fecundo, profundo. Corresponde a uma prática que exige entrega a uma experiência muito particular de si para consigo,
tomando a própria existência como fim e objeto de investigação. Foucault, principalmente na hermenêutica do sujeito, trata muito disso. Através do trabalho minucioso sobre trechos, frases, imagens que operam como instrumento, via de acesso a si mesmo, o gesto de transmissão literária oportuniza a recomposição dos traços de nossa biografia particular para tornar nossa vida outra. 4. Emancipar pela leveza. Ao eleger como sujeitos de pesquisa personagens habitantes de um mundo subterrâneo, seres anônimos, infames, marcados por pequenas mortes, interrupções e tragédias particulares, e investigarmos os efeitos produzidos pelo trabalho da poiesis, certo modo de traduzir a vida em palavras, atestamos uma espécie de emancipação pela leveza. O encontro com palavras, imagens, trechos, memórias, dispara a enunciação de certo saber profano, emergente do gesto de ruptura e subversão com a ordem do significado. A linguagem literária desloca classificações e estereótipos, fazendo surgir o saber ali onde não se espera. Através da prática literária, testemunha-se uma espécie de salvação pelo frágil, como diz Calvino, onde, por intermédio do duplo encontro instaurado, com um texto, uma narrativa e conosco mesmos, o poético toca a fenda existencial que nos constitui e nos ensina a transpor limites, cair sem alardes, flutuar diante do abismo. 5. Abrir um livro, conversar entre diferentes. O literário nos ensina a educar para além de uma política da língua, de uma percepção homogênea dos corpos, das aprendizagens, dos comportamentos. O gesto de pôr-se junto, acompanhar a voz que conta uma história, a mão que escreve um texto, conduz nossa existência a articular uma linguagem babélica, habitar um universo plural, estar entre vários. A prática literária amplia nossa percepção de experiência humana, de um mundo psíquico e social. Abre espaço para que a alteridade faça ninho em nosso próprio pensamento, deslocando-nos de uma posição identitária autocentrada. 6. Promover a injunção entre corpo e palavra. Mais do que uma condição existencial, a prática da literatura nos convoca a assumir uma opção política diante do mundo. A experiência com a linguagem literária é dobra que nos cerca e nos convoca a pensar para além das classificações, dos estereótipos, dos clichês, das fórmulas prontas que apequenam a vida. Ler, escrever, contar e ouvir histórias inscreve-se como prática de resistência diante de estados de dominação e regimes totalitários severos. Institui-se como micropolítica, trabalho filosófico de si para consigo, que, convertido em matéria de arte, é capaz de tornar a palavra ato, problematizar as banalidades do cotidiano, interrogar um conjunto de saberes e práticas convencionalmente aceitos como conteúdo nonsense, fazendo desmoronar todo um projeto de formação utilitarista que tem suas bases na escola moderna. Que a pergunta sobre a potência do literário como experiência de formação possa cintilar para além do texto, do currículo escolar ou da pesquisa acadêmica. Que ela se constitua como fim e objeto de uma prática de vida. Esta, sem dúvida, consiste na força que mobiliza o contorno dessas linhas. Obrigada pela atenção de vocês. Bom, boa tarde a todas e a todos. Muito obrigada pela presença. Eu gostaria de agradecer, então, a organização do evento, especialmente as professoras Kelly Valerão, Belkis Bandeira e ao professor Roger Albernaz pelo convite. Agradeço aos colegas, a professora Edio e a professora Tatiele, também uma grande amiga, que eu admiro muito. Não posso deixar de dizer rapidamente da minha alegria de voltar a essa casa, né, que ao lado da UFPEL fez parte importante da minha formação.
da minha deformação, das minhas transformações, né? E gostaria de dizer assim que esse texto que eu trouxe hoje para conversar com vocês, ele não está diretamente relacionado às minhas pesquisas, em que eu venho operando em meio ao cinema, à filosofia e à educação, para pensar o tema da autoformação ou da formação de si, né? Mas ele surge um pouco, ou um tanto, como efeito, né, também dessas pesquisas. São, então, eu diria, talvez, algumas primeiras palavras, né, de um ensaio que se compõe a partir de uma pequena coleção de fragmentos de obras de Michel Foucault e de outras sobre sua pessoa e sobre seu pensamento. Em meio à tomada da palavra de Foucault e ante a imagem de Michel, tal como a descrevem seus amigos e alguns daqueles que o conheceram e sobre ele escreveram, presto um elogio à amizade e à filosofia como modos de vida, ou simplesmente como pontos de partida para outros modos mais éticos, mais livres, mais belos e mais verdadeiros de viver, de estar a sós com outro homem, de relacionar-se consigo mesmo e com o mundo. Desse contexto, presumo então a amizade e o filosofar à luz, diria, de certa curvatura na noção de parresia, como linhas de força e traços fundamentais por meio dos quais se deseja ensaiar uma escrita alicerçada na suspeita de certo insolúvel do caráter crucial entre palavra e ato, teoria e prática, verdade e vida. O texto chama-se, então, É Preciso Tomar as Coisas com Filosofia, Foucault e o Infinito da Tarefa. Sim, é preciso tomar as coisas com filosofia, disse Michel, recém-chegado da África, onde nadara ao lado de um crocodilo no rio Gâmbia, ao amigo que havia deixado morrer de sede sua estimada musácea. Aqui um parêntese, Foucault cultivava uma bananeira no seu apartamento em Paris. Diante do remorso e do temor do jovem que por descuido esquecera-se de regar a árvore, a voz penetrante de Michel apenas e sem grande rigor concluía que, entre aspas, a filosofia também é uma prática muito amigável. Esse episódio, ao mesmo tempo prosaico e singelo, rememorado por Mathieu Landon, o aludido amigo de Foucault, guarda o vestígio de um gesto mínimo, ou mesmo de uma disposição, a partir dos quais proponho desenvolver as questões desse texto. Para ser precisa, gostaria de tomar esse excerto, em princípio, em sua singularidade de acontecimento, sem despojá-lo do acaso e do horizonte de liberdade aos quais ele, o excerto, indiretamente aponta. Com isso, parto em diagonal, em direção a uma suspeita, de inspiração vivamente nietzschiana, relativa à nossa própria habilidade, prática e teórica, em examinar e arrumar os acontecimentos na vida. Em outras palavras, o que desejo, um tanto quanto carregada para além do meu interior, para retomar um pouco a fala do colega, o que desejo é me dispor ao exercício de explorar algo do aspecto potencialmente criativo da expressão Foucaultiana, a vertente da criação que dela dimana relativamente a possíveis modos de ocupar e transformar o presente na heterogeneidade de nossas práticas imanentes e cotidianas. Para tanto, proponho em alguma medida problematizar, sem dúvida em caráter fragmentário, traços da estratégia da tomada da palavra em Foucault em direção às ordens das práticas que, sendo essencialmente linguagem, motivam-nos a pensar nossos modos de existência justo a partir da atenção ao detalhe daquilo que nela se faz e se diz. Considerada a intenção de lançar um olhar que aponta para esta que é, também e sobretudo, uma permanente e exigente busca ética da palavra, sublinho, no entanto, não ser acidentalmente que inaugura essa discussão a partir de um evento cujo traço fundamental consiste menos em seu aspecto circunstancial do que, de certo, em sua abertura para uma questão. Ora, se admitirmos, e o faremos junto a Deleuze, que o acontecimento por si mesmo é problemático e problematizante,
que sua dimensão emergente é da ordem das intensidades, de uma intensidade que vem e se distingue simplesmente de outras intensidades, que diz respeito ao surgimento do novo, ao mesmo tempo coletivo e privado, e que remete à esfera do agir, então talvez seja preciso assumir o perigo do anedótico. Quem sabe a despretensiosa historieta Foucaultiana, narrada por Mathieu, nos inspire pensar, convidativa e filosoficamente, naquilo que nos dá sinal e nos espera, no que acontece. O que, por hipótese, pode inclusive nos impulsionar a ver, pensar e dizer, sem confinamento e também sem excesso, aquilo que está intimamente ligado a nós e, justo por sua proximidade, nós muitas vezes não percebemos. Por meio de tópicos como a amizade, a linguagem e a ética, rumino aqui a maneira, quiçá uma maneira, pela qual Michel Foucault vinculava seu pensamento filosófico às ciências, às artes e à política, sim, em diferentes momentos de sua trajetória e por meio de deslocamentos incessantes, mas, além disso, habitual e simplesmente a prática da filosofia. Se, de outra parte, soar razoável a pergunta por onde acaso espera-se chegar com isso, a solução que imagino só poderia tensionar abarcar o risco filosófico do ensaio. Este texto, portanto, essa fala, só poderia situar-se lá onde as coisas e o pensamento se movem de um lugar a outro. Suscita voltas entre noções e dúvidas, entre perguntas, possivelmente paradoxos, e busca adotar certa soltura e descontinuidade, em coisa alguma alheias aos frêmitos intensivos com que se constituem, entre o virtual e o atual, nossos modos de pensar, de ver, de falar, de ouvir, de escrever, de querer, de criar e de atuar. Assim que sua orientação ao lado de Michel, ao redor de Foucault, constitui-se sobre linhas de força e traços fundamentais por meio dos quais se deseja ensaiar uma fala, uma escrita, alicerçada na suspeita, de certo insolúvel, do caráter crucial entre palavra e ato, teoria e prática, verdade e vida. Trate-se de interrogar relações de poder, de identificar as forças que atravessam nosso presente, ou de fitar uns aos outros, sem temer encarar um só tremor da alteridade, nossa existência e realidade, em todo caso plural e imprecisa, dadas as forças em presença, reduz a decifração ao infinito da tarefa. Foram muitos os gestos e os registros de linguagem mobilizados por Foucault. Filósofo, erudito, professor, pensador engajado, amigo franco, Foucault tomou a palavra de diferentes modos. Dos intermináveis alfarrábios de seus livros, escritos em parte na quietude do estúdio contíguo ao seu imenso apartamento na Rue de Vaugirard, em Paris, as altas, gestuais e meticulosas leituras públicas de suas pesquisas nas aulas relativas aos cursos proferidos no Collège de France de 70 a 84. Das inúmeras e variadas entrevistas que concedeu ao longo de seu percurso intelectual, cujos áudios, depois transcritos, editados e traduzidos, nos revelariam extensivamente sua fala, a um sem número de textos curtos e artigos vigorosos sobre temas distintos, muitos deles frutos de conversações breves, rastros de enunciados orais recolhidos em colóquios, conferências e outras manifestações públicas. Da intimidade dos conselhos, livres de obrigações que destinava a amigos, conselhos aos quais não julgava necessariamente bom, mas capazes de liberar suas consciências da responsabilidade de agir de um ou outro modo, às coletivas de imprensa, aos rumores dos comícios e protestos políticos de resistência, com os quais passara a se envolver no início dos anos de 1970. 34 anos após seu prematuro desaparecimento em junho de 1984, no entanto, seu espírito diagnosticador, a escuta atenta, o rumor de sua voz inconfundível, sua escrita cirúrgica, ora mais discursiva e explicativa, ora mais livre e literária, sobrevivem. Sobrevivem e se desdobram. Impressas em incontáveis folhas de papel, gravadas com imperfeições em fitas magnéticas, capturadas em movimento nas imagens de algumas películas,
duráveis na lembrança sonora de sua risada e impetuosa gargalhada, para sempre inscritas na memória daqueles que lhe foram próximos. Foucault, o homem, tornara-se palavra. O corpus Foucaultiano, como observa Philippe Hertier, praticamente dobrou desde a morte do filósofo. Deleuze, leitor de Foucault, por quem nutria grande admiração, dirá que bastava vê-lo para saber duas coisas: de sua paixão pelo que escutava dizer e de sua paixão por ver. Mas haveria nele ainda outra paixão, não menor que essas, sua paixão por enunciar. Nas impressões recentemente publicadas por Roberto Machado, o amigo brasileiro de Foucault, seu agudo intérprete e importante veiculador de seu pensamento entre nós, a narrativa nos relata com proximidade sobre a fina habilidade Foucaultiana, tão inscrita, claro, em sua obra, de falar diferentemente do que já se sabe, de falar de diferentes modos, até mesmo sobre os mesmos temas. Ousa dizer, além disso, que Michel levava em consideração com quem estava falando para saber o que dizer, adaptando sua linguagem e comportamento a seu interlocutor, fosse ele um professor universitário sul-americano, um jornalista de um jornal tunisiano, um crítico japonês de cinema, etc. A percepção dessa marca do pensamento Foucaultiano, qual seja essa busca do novo, o desejo de não ficar repetindo o já sabido, sem querer a todo custo permanecer fiel ao já pensado, é deveras importante para ler Foucault. Sobretudo, como destaca Machado, porque torna possível não absolutizar seu pensamento. Primeiro, compreendendo que se trata do pensamento de Foucault, e não da resolução de uma questão, seja ela qual for. Segundo, porque mostra a necessidade das entrevistas que deu, dos livros que escreveu. Segundo, porque mostra a necessidade de compreender esse pensamento situando nos momentos determinados de suas pesquisas, das entrevistas que deu, dos livros que escreveu, das conferências que pronunciou, dos cursos que ministrou. De certa perspectiva, em que gostaria de focar aqui, o que se propaga da relação de Foucault com a linguagem, esse filósofo